Boa noite a todos. Tudo bom? Imagino para vir para uma palestra com esse título, vocês estão procurando ter uma mente mais calma, certo? E realmente no mundo em que nós vivemos é um desafio. Tanto barulho, tanta confusão, tantos acontecimentos, tantas coisas inesperadas. Essa semana eu estava na Argentina e fiz, entre outras coisas, 2 reuniões. Uma na Câmara Municipal, com vereadores interessados na meditação e seus assistentes, e outro no Congresso Nacional, com deputados, um grupo de 6 ou 7 deputados, também interessados em praticar a meditação. Bom, primeiramente me deu um pouco de esperança. Que não é muito diferente, aliás, um caos um pouco mais caótico na Argentina no momento, especialmente essa semana. Estava tendo todo um debate sobre o aborto, tem as 2 vertentes muito agressivas umas contra as outras. E também há o problema da moeda, porque sei lá, no último mês o peso argentino perdeu 8% contra o dólar. E os juros são 40%. Um pouco diferente, um pouco mais desafiante que o Brasil. Então esses deputados especialmente estavam, você pode imaginar. E um deles já pratica meditação. Ele disse, olha, eu ando aqui na casa falando, eu não estou medicado, eu estou meditado. Eu achei fantástica a frase. Mas bem, a gente estava sentado, a gente estava sentado, um grupo, um círculo, sei lá, 10 ou 12 pessoas, e no salão de honra do Congresso, onde eles recebem embaixadores, chefes de Estado, etc. e tal. Eu fiquei super lisonjeado que me receberam ali. Mas chegando lá, hoje eu estou usando essa mesa aqui na minha frente, a mesa estava um pouco maior, assim. E a gente estava sentado em poltronas ao redor dessa mesa. A gente estava olhando um para o outro, esperando começar, e entrou o garçom, começou a colocar café, água, biscoito, guardanapo, e de repente a mesa estava completamente cheia de coisas, abarrotada de coisas. E aí eu perguntei para eles, né? Vocês repararam como era a mesa antes de nada? Estava tão lisinho, tão limpinho, tão bonito. E da forma que eles conseguiram colocar as coisas, estava completamente... não cabia mais nada na mesa. Eu falei, olha, isso lembra a gente das nossas mentes. Porque no estado tranquilo, não tem nada. Tem apenas um campo aberto para receber coisas. Mas a gente vai colocando coisas. Inclusive eu aqui vou simular o que aconteceu. Eu vou usar isso. Coisa da vida. Eu fiz alguns papéis completamente
vou mexer assim, porque é assim, né? A gente não sabe o que vai acontecer primeiro. Preocupações do trabalho. Pá. Distrações, né? Vivemos, a tecnologia trouxe tanta coisa, mas trouxe mais que nada desperdício para o nosso tempo. Tem gente que tem, sei lá, 30 mil livros, 30 mil músicas, milhares de filmes que jamais em 10 vidas eles vão ter tempo de olhar. Compras. Cuidar da aparência. Cabelo. Roupa. Vai indo. Etc. Tem muitas etcéteras na vida, não é? Insulto. Alguém me insultou. Que coisa. Como pode ser? Estou numa situação desconfortável. Atrações. Outra etc. Tarefas para fazer. Confusão. Olha o que está acontecendo na mente aqui. Meu relacionamento favorito número 2. Preocupação com a saúde. Ixi. Relacionamento favorito número 1. Etc. Aí eu coloquei WhatsApp e Facebook. Internet. Tarefas e mais tarefas e mais tarefas. Preocupações com o dinheiro. Rotinas. Eventos futuros. Passado mal resolvido. Eu fui trair, meus princípios gerou mal-estar. Ó. Depois de um mês de convivência, é assim. Depois de um ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de não sei. Sim, como foi nesse comentário, a gente está ouvindo antes de começar sobre a casa ordenada. Naturalmente, se a gente tivesse uma sala de estar desse jeito, né? A primeira coisa, quem é que gosta de limpeza e ordem? Quem gosta? Ou seja, não aguentaria estar numa sala tão bagunçada, certo? Nem dormiria antes de arrumar. É assim? Mas como é que a gente convive com mentes desarrumadas, desordenadas? Porque isso gera pensamento e cria uma distância entre o que é real e onde a gente está. Vivemos do outro lado desse monte de nós mesmos. E obviamente nós precisamos aprender. E na verdade não é uma questão de fazer um rearranjo, ok? Vamos tirar algumas coisas pelo menos, mas tá melhor, mas ainda tá bagunçado. Aí a gente tira algumas coisas e acabamos colocando outros. Não é? Não é? A gente divide algumas coisas, não é? Não, ao invés de fazer a tarefa de uma vez, a gente faz em 10 vezes, né? E é um malabarismo permanente. E aqui a mesa, em seu estado natural, é tranquila, né? Tá limpinha.
Eu estou aqui, meu estado real está aqui, e entre eu e meu estado real, o problema é que esse negócio não é estático também, está sempre se movendo, né? Opa, caiu um etc. Né? Por exemplo, eu tenho uma situação do passado mal resolvida. O que eu faço? Eu posso ficar ruindo a cena, tentando, assim, me justificar, porque eu não resolvi, porque eu não aprendi, que eu não fiz o que precisava fazer, e aquilo lá tá. E pode ser que isso gere um desconforto, ao ponto de eu querer vingança, por exemplo. Aí eu mentalmente tento arranjar o envenenamento do indivíduo que passou, fez essa coisa comigo. Na verdade, eu preparo o veneno para o outro, mas quem toma sou eu. Então, obviamente, enquanto esse passado mal resolvido está como uma pedra no meu sapato, vai doer cada vez que eu ando, né? Tá ali, tem uma lembrança, tem uma coisa, tá ali. Obviamente eu preciso tomar uma certa distância, olhar para aquilo, olhar para a cena, ver as influências diversas, porque a minha versão do passado tá na minha mesa. Se isso envolveu outra pessoa, eu vou para a mesa dele, não é a mesma coisa. Talvez é um pedacinho só, né? Na mente dele. Ele ficou com esse tanto do problema, eu fiquei com esse tanto, né? Para ele ou ela não é nada aquilo, mas para mim é uma fonte contínua de remordimento, de desconforto mental, da falta de calma. Mas sim, eu preciso me distanciar, eu preciso aprender, limpar aquilo, e de um estado mais limpo, eu percebo a situação, eu vou entender alguma coisa que eu preciso fazer, né? Ou pego outra coisa qualquer. Insulto. Geralmente nós não lidamos bem com insulto. Mesmo o insulto percebido que não foi, mas eu que achei que a pessoa estava... Recentemente eu estava organizando uma reunião e eu estava organizando a reunião, né? E aí eu ia informar alguns integrantes depois de ter a reunião organizada, porque não era o caso. Mas uma pessoa se sentiu tão ofendida porque ela não foi convidada para participar desde o primeiro momento. Olha, eu falei, não posso fazer isso, se ela tem essa ansiedade, não é meu problema. Mas certamente não foi a intenção. Na verdade ficou melhor, porque depois houve a reunião, ela reconheceu que ela se sentiu ofendida porque não tinha sido convidada. Por que você pode fazer uma coisa dessa sem me consultar? Eu não sei se vocês já entraram num estado desses. Já? Problema. O que se insulta? É o ego, não é? O ego, se percebeu alguma coisa, tomou alguma coisa, interpretou alguma coisa,
cutucou alguma coisa, assim, agravou alguma coisa e ficou sentindo-se mal. E aí quantos pensamentos, todos muitas vezes baseados numa percepção errônea, quantos pensamentos já foram? Como é que pode? E finalmente a pessoa, ao dizer isso, ele não me ama suficientemente, e finalmente chega à conclusão que resolve, é que ela mesma não se ama suficientemente. E é por isso que é insultável. Mas para perceber isso, eu preciso tomar uma distância da minha mesa, onde está toda essa bagunça, e eu preciso me separar, porque meu estado base não tem nada disso. Foi acumulado, e cada vez mais acúmulo em cima dessa mesa, eu esqueci da minha calma, do estado limpo. Então eu posso, por exemplo, eventos futuros. Hoje em dia há muita ansiedade. Não sei se alguém aqui está antecipando, né? Preocupado sobre alguma coisa que vai acontecer. Hein? Não, para nada, não é? Basicamente, eu tenho essa situação futura aparecendo e eu já estou fantasiando, vestindo o futuro de uma determinada maneira, ou seja, mais e mais pensamentos, mais e mais possibilidades, né? Eu começo a criar uma árvore a partir de uma plantinha, né? Que vai se ramificando, se for isso, se for aquilo, que se for aquele outro. E daqui a pouco a árvore cresceu tanto que os galhos estão saindo pelas orelhas, né? Mas ó, se eu me conheço, eu tenho esse contato com o meu estado básico, eu tendo a ter mais confiança, eu me sinto bem no presente, eu corto essa proliferação de pensamentos inúteis em relação a um evento futuro, e aí eu uso o tempo, ao invés de preocupar-me, eu uso o tempo para preparar-me, porque eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça. O evento não aconteça, mas eu perdi 2 semanas preocupado sobre o evento. Acontece às vezes isso, não é? Eu me lembro ter conversado com uma pessoa amiga, aliás, não, era filha de um amigo na Austrália, que aconteceu aquela cena que eu acho que você não deseja para ninguém. Ela estava todo preparado na igreja para casar e o noivo não apareceu. Então imagine quanto pensamento aquilo gerou antes, durante e depois, não é? Mas obviamente nós temos de fazer uma leitura diferente, não apenas do passado, né? Eu tenho que criar um estado, eu vou planejar, mas também eu vou preparar-me para o que vier, que é muito mais no mundo onde tudo pode acontecer para qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer coisa. Eu me preparo para esse momento, simplesmente deixando a mente um pouco mais livre, aberta, sólida. E na verdade, se você pergunta que como eu falei, que essa bagunça aqui é em movimento constante, vocês têm que imaginar isso. Se eu tivesse um desenho animado o tempo todo, vocês ficariam tontos, olhando para
o movimento da mente. Mas tem duas coisas. Tem um estado básico, que não altera, e tem um estado dinâmico, que é do momento. Nós estamos quase sempre associados com aquilo que está acontecendo no momento, a gente esquece a base. E se eu quero resolver qualquer coisa que está aqui em cima da mesa, eu tenho que voltar para esse estado mais profundo. Né? Hoje em dia, eu vi um aqui é o que é bom, WhatsApp. Eu vi uma reportagem, e-mails, por exemplo. Se você está fazendo uma coisa e você vai checar seu e-mail, seu WhatsApp, enquanto você está fazendo alguma coisa, na média você vai perder 10 minutos olhando o que é e respondendo, e outros 15 para voltar para fazer aquilo que você estava fazendo antes. De maneira que a ordem do dia é picotado. Não sei se vocês já experimentaram isso. Interrupções indesejadas. E tem coisas práticas que você pode fazer. Deixe uma mensagem, um e-mail que você vai responder todos os e-mails entre tal hora e tal hora. Ou você tem hoje em dia um alarme que você pode colocar nos seus aplicativos para dizer você está meia hora no Facebook e que... Né? Você até pode gravar uma mensagem. O que está fazendo, indivíduo? Você tinha que fazer outra coisa hoje, não isso. Ah, sim, senhor. Então dá para fazer isso, mas na verdade, que precisa, se você está dinamicamente desordenado internamente na mente, você se torna extremamente volúvel, afetável por alguma coisa dessa natureza. Então ficar focado fica difícil. Se você está desarranjado mentalmente, né? Se você está com muita coisa, não dá para focar. Qualquer um desses aspectos pode tomar meu tempo. Agora, geralmente não é uma coisa, uns 20 coisas ao mesmo tempo. Uns disputando o espaço na frente da percepção. Tome conta de mim, faça isso, entenda esta coisa, lide com isso. Permanentemente nós estamos diante de... esse aqui é até bom, rotina. Porque a gente gostaria de ter ordem, mas a própria rotina pode tornar-se tal que aí eu vi reportagens que dizem que 94% do tempo estamos em piloto automático. 94%. Vamos dar um desconto. Mas mesmo se eu estou 60% do dia em piloto automático, o que é que estou fazendo? A verdade, a pura verdade, é que as rotinas podem criar uma espécie de anestesia. Eu posso ficar no estado anestesiado, meio só fazendo a coisa porque eu tô desse jeito. Mas eu posso fazer as rotinas de uma forma consciente e aí tirar mais proveito. Agora, fazer uma rotina de uma forma consciente implica que eu estou no comando. Não é? Fazer qualquer coisa de forma consciente implica que eu estou no comando e não essas coisas que estão na mesa. Não é? Relacionamentos, eu acho que se a gente faz uma pesquisa interna, o que ocupa muito do nosso tempo mental
é a preocupação com os motivos, ou a falta de motivos de outros. O que você fez, porque ele fez isso, porque ele é assim, porque ele falou desse jeito, porque não sei o que. Não entendi essa atitude dele ou dela, que então nós criamos a partir de uma evidência qualquer, também propagamos, né? Criamos uma proliferação de pensamentos, quando na verdade isso é algo que não dá para insistir menos. A ideia que nós temos de nós mesmos e dos outros e das coisas, e tudo que está aqui é peculiar nosso, é uma criação nossa. Minha ideia das pessoas, minha ideia das coisas, minha ideia de tudo que está aqui nessa mesa é própria. E talvez 1% tem realidade fora da minha cabeça. 1%. Vamos dar outro desconto. 3%. 3% daquilo que a gente pensa é real. Está baseado na realidade. Então o que eu preciso é criar um espaço entre todo esse acontecimento. Olha, está coisa caindo, não está ficando, mas eu tenho que criar um espaço entre aquilo que eu sou e aquilo que está acontecendo. Porque se eu vivo entre essas coisas aqui, né? Minha mente está emaranhada aqui, minha vida está emaranhada aqui, e eu não vou ter nunca sossego, porque eu não sei me separar. Eu não sei que, sim, eu preciso de fato um segundo, meio segundo, entre aquilo que eu sou de verdade e aquilo que está acontecendo, para que eu possa reagir de uma forma mais consciente. Porque se não há espaço entre o acontecimento e a minha reação, simplesmente vai continuar a fazer essa sopa. Mais ingredientes para a sopa, né? Mais tempo de cozimento, né? E na verdade, o que eu preciso são algumas outras coisas que eu tenho aqui, catadas, né? Quando eu digo, e depois eu vou limpar a mesa, hein? Vou limpar o chão. Quando eu digo que eu preciso dar uma basta, né? Não significa que estou jogando fora o relacionamento, a rotina, os eventos futuros, não estou jogando fora os etc. Não estou jogando fora a preocupação com saúde, as finanças, etc. Que está tudo aqui, né? Eu estou jogando fora minha maneira errônea de pensar sobre as coisas. Eu vou redefinir, né? Hoje de manhã eu estava comentando que uma das grandes dificuldades para as nossas mentes na sociedade que a gente vive é a prática de desapego. Porque a gente talvez associe isso ao, né, cortar o relacionamento, ou cortar a coisa. Não, significa que o que eu tenho que fazer é destruir a ilusão que eu tenho em relação à posse, ou à pessoa,
ou a ideia. Aquilo que eu acho que eu posso obter desta pessoa. E você faz uma entrevista genuína e você revela o que você espera de alguém. E outro revela o que realmente espera de você. Pode ser que haja um desencontro. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para começar a reordenar isso, porque eu pego essas coisas, eu vou cuidar, mas eu vou cuidar de uma forma mais consciente, e eu vou diminuir ou até eliminar as ilusões que eu estou perpetuando em relação àquilo que está na mesa da minha mente. Mas a primeira coisa que eu preciso dar a mim mesmo o tempo de pausa. Eu tenho que parar. Tem que parar. Mesmo por 1 minuto. Melhor por 5 ou 10. Mas se eu me treino para parar por 1 minuto e usar aquele 1 minuto de cada hora para sentir-me bem com aquilo que está acontecendo na mente, se há uma proliferação esquisita que eu já dou eu não preciso pensar nisso. Não é agora que eu vou pensar isso. Aquilo lá só vai no sábado. Por que eu tenho que pensar agora na segunda? Eu não tenho que planejar aquilo lá, porque é o ano que vem. Vamos esperar ver as cenas do drama da vida para ver para onde as coisas estão apontando. Eu preciso dar um tempo. Né? Especialmente fazer essa checagem de realidade. Quão real eu estou sendo nesse instante para eu estar pensando desse jeito. E sabe que se você começa a dar essa pausa, ao invés de se perder nesse emaranhado de coisas para ser expelido no fim do dia, uma máquina de produção de tantos pensamentos, ideias, sentimentos, etc. Você não deixou crescer a confusão. Você não deixou crescer a ilusão. Você deu uma parada. E o que fazer nessa parada? Você tem que tornar-se um observador desapegado. Nem observar de uma forma apegada, né, que é complicado, e nem simplesmente você precisa desapegar e dar as costas. Você começa a olhar desde o outro estado. E aí, isso, na verdade, é o grande trunfo da prática de meditação. De você poder não apenas observar, pelo menos a meditação Raja Yoga que a gente pratica aqui. Você não apenas observa, mas você entende quem é o observador, quem é o eu, mais limpinho e mais bonitinho, né? Quem é esse observador e o que é que você está observando? No máximo que você está observando é a encenação, o desenvolver de um papel de alguém ou de alguns interagindo com a matéria e produzindo coisas. A leitura que nós fazemos sobre
A cena é própria. Mas a cena é ela. Uma vez me convidaram para conduzir dar uma palestra para adolescentes numa escola pública aqui em São Paulo. Aí eu cheguei lá, sei lá, eu nunca tinha ido, né? Eu tinha a minha referência escola na Austrália, tá todo organizadinho, né? O professor ganha bem, né? E só tem um turno por dia, né? Nas escolas lá, das 9 da manhã às 3 da tarde. Nem antes, nem depois. Não tem escola com vários turnos, como tem aqui. Mas eu não acreditei. Estava difícil encontrar o professor. Porque ele estava perdido no meio de uma confusão, todo mundo gritando, todo mundo jogando papel e sei lá. Mas eu fiz uma coisa, que eu não botava uma palestra, vamos fazer um teatro. E no teatro, vários papéis. Pessoa que ia morrer num acidente, um policial, um médico, a mãe da vítima e o dono de um como chama? Grua, né? Não. Aquele que pega os carros depois de um acidente, guincho. O dono de um guincho. E aí fizeram uma peça fantástica, os próprios alunos. Um melhor que outro, que eu pedi que fizessem de uma forma espetacular, exagerada. Eles gostaram. Mas depois eu perguntei, quem tinha razão nessa história? O morto? A mãe? Entrou em prantos, né? Gritando. O médico, o policial, o guincho, todos tinham sua parte, não é? E o observador desapegado é capaz de fazer isso, porque tinha 5 papéis, mas na verdade tem uma sexta perspectiva, que é vendo o todo, não é? O policial está fazendo isso, a mãe está fazendo isso, o morto morreu. É uma coisa mais redondinha, total. Mas você só pode ver isso de uma perspectiva mais retirada. E você aprecia o papel de cada um. Mas se você está na cena, você faz parte daquilo, você tem que, ao mesmo tempo, essa é a dificuldade. Você tem que estar no estado desapegado olhando, mas você tem que também cuidar do seu papel. E é possível fazer as duas coisas, mas requer treino. Então é interessante que fulano está dizendo. Interessante que ela fez agora. Imagine poder, se você está completamente assim tomada por sua bagunça interna, você vai agir de acordo com ela. Mas se você der uma reordenada, você vai poder controlar a sua reação. Ver tudo, ver a sua parte, fazer o que tem que ser feito. E aí uma das coisas que gera essa confusão mental é o retorno, sabe o quê? É um retorno da maneira que eu penso, falo e atuo. Então, se eu penso, falo e atuo de uma forma confusa, qual é o resultado? Mais confusão. Então, mais confusão, eu fico assim, perdido na confusão, gera mais confusão, que gera mais confusão. Depois de algum tempo, ninguém aguenta. E você pergunta porque tem tantos
dificuldades mentais no mundo de hoje. É uma dificuldade lidar com isso. Então tem que ter as pausas, eu tenho que aprender a ser um observador desapegado. E eu tenho que, ao invés de viver com aquilo que eu sempre pensei e achei, eu tenho que criar novos pensamentos. Porque eu só posso pensar uma coisa de cada vez. Se eu deixo a bagunça rolar, eu vou achar que é natural ficar confuso. Mas não foi assim. Eu acumulei a confusão. Nesse dar e receber errônea com os acontecimentos. Reações equivocadas que geram estados internos ruins. E eu tenho que conviver com isso. Porque eu que fiz, eu que falei, eu que pensei. Daí na prática de meditação, você toma o tempo. Você entra no estado de observação. E você começa a criar pensamentos novos, diferentes, que tem a ver com a realidade subjacente sua. A mesinha limpa. Que depois de tudo isso não mudou, né? Desde o início da palestra tá igualzinho, né? Eu que estou abusando da mesa, né? Mas está igualzinho. Eu tenho um estado profundo que não altera com as circunstâncias. Não altera com aquilo que é colocado em cima. Eu tenho que resgatar essa experiência usando os pensamentos. E fazendo isso, eu vou começar a sentir o efeito. O efeito de novos pensamentos gerando experiências, gerando realidade mais que nada, gerando minha realidade, gerando um senso de eu que é próprio e é realmente real. Que mesmo se eu me conheço, que não é isso, né, que a gente está fazendo, não é autoconhecimento. O autoconhecimento não é entender a bagunça, mas é entender o alto que está por trás da bagunça, né? Que eu sempre fui. Eu sou a mesma alma. Entrei nessa forma, vou sair dessa forma. E tudo que está acontecendo nessa história aqui, vou esquecer. Não vou nem lembrar. Joãozinho, Mariazinha, que os filhos, na próxima rodada, não vou lembrar. Como eu não lembro da última rodada. Tanta preocupação que aquele negócio me deu. Eu já não me lembro mais o que foi. Vou sentir o efeito de ter mais estabilidade. E finalmente eu vou reagir com calma sob pressão. Você viu às vezes você vê aqueles jogadores fantásticos que podem marcar gol à vontade, mas na hora de uma penalidade máxima, especialmente se a decisão é por pênaltis, né? Você é o último a bater, se você perde, você perdeu a Copa do Mundo, por exemplo, já aconteceu assim. Imagine a pressão que está acontecendo dentro da cabeça do indivíduo. Toda a torcida, todo o seu país, toda a sua honra, todo
né? Se ele não consegue assim acalmar-se um pouco, então da mesma forma eu tenho que sentir a minha calma para confiar nela. Então vamos fazer uma experiência e depois, se tem alguma pergunta, hoje eu vou precisar de tempo para limpar o palco. Mas é possível sim dar uma basta. Dar uma basta nessa criação espontânea, muitas vezes. Tudo bem? Talvez melhor a gente termina com a meditação, mas se alguém tem uma pergunta antes, a gente pode apreciar. Eu entendo perfeitamente o que você coloca, mas esse negócio de basear pela defesa interna, mas nesse mundo competitivo que a gente vive, que quer as respostas imediatas, e que é um jogo de cartas marcadas, um jogo que joga com as cartas que está na mesa. Você propõe nós acharmos uma outra possibilidade para dar uma resposta para aquele mesmo jogo proposto. Mas o mundo corporativo, até o ambiente familiar, que exige uma coisa imediata hoje, e quem estiver fora disso e não sobrevive, como é que se faz? Cara? Olha, eu vou ser bem honesto. Se a pessoa não faz nenhum trabalho... ele disse que o que fazer nesse mundo cooperativo, mesmo ambiente familiar muito competitivo, que exigem respostas imediatas, como é que você pode organizar-se para responder mais efetivamente? Eu vou ser bem honesto. Se a pessoa não faz um trabalho com ele mesmo, jamais será capaz de ser diferente. Mas o trabalho que é você que tem que trabalhar. Você tem que criar força quando não tem tanta pressão. Né? Você tem que criar resiliência quando não tem tanta coisa. E você tem que treinar esse meio segundo de distância entre você e aquilo que está acontecendo, para que você pode essa agilidade. Eu vou ser honesto que esses dias estava no Chile e uma pessoa de alguma maneira descobriu meu WhatsApp, entrou em contato comigo, e era da França, que é uma pessoa que eu fiz um trabalho na Telefônica, na sua universidade corporativa, sobre como liderar equipes de alto desempenho. E aí eles tinham convidado algumas pessoas, então foi uma das pessoas de um banco francês que tinha feito um curso comigo. Isso foi 2012, né? E ele perguntou para mim, você pode organizar aquele curso que você fez lá, você não pode fazer no meu banco? E, eu falei, tudo bem, mas qual que é o problema? Ele disse, olha, a gente não está sabendo competir com bancos virtuais, porque eles não têm custos operacionais, e então eles podem oferecer juros, né, retornos mais interessantes para os clientes que a gente tem estrutura, tem folha de pagamento muito grande, etc. Eu falei, olha, você não pode competir com o banco virtual, você não pode competir com o mundo virtual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. O que você pode fazer, você pode ser melhor que os seus competidores, outros bancos iguais a vocês. Mas para isto, seus líderes precisam ser muito mais sábios, muito mais ágeis mentalmente, muito mais capazes de decidir melhor em tempo mais rápido que os outros.
E aqui eu falei, estamos falando sobre desenvolvimento espiritual. Como você pode ser mais sábio? Como você pode ter mais agilidade mental? Você vai aprender isso no livro? Você pode até ter umas dicas em livros. Inclusive a gente tem livros aqui. Tem dica, mas se você não pratica, você não desenvolve. Pronto. Se você pratica o básico e de uma forma regular, que você cria uma plataforma, especialmente de manhã, antes de meter-se nas atividades, você cria um estado fundacional para o seu dia, que pode aguentar o que vier, você tem mais chance de responder adequadamente que alguém que não faz nada. Sim ou não? Mas aí eu falei a palavra, parece um palavrão por essa gente, eu falei a palavra espiritual. Desenvolvimento espiritual é esse, meu querido. Aí ele ficou um pouco assustado. Mas é isso. Se quer ser mais sábio, se quer ter agilidade mental, é um trabalho de você com você. Pronto. Alguma outra pergunta? Sim. No observador desapegado, quando eu for julgar os problemas que tem uma outra pessoa, ou dinheiro, alguma coisa, eu posso ser mais não tão crítico, e aí é isso? Na prática é isso? E o que você quer dizer? Eu vou responder a pergunta, vou repetir a pergunta. Nesse trabalho, você ser um observador desapegado, basicamente isso. Eu posso fazer isso sem ser crítico? É isso? Porque como que eu faço isso na prática? Então, eu tenho um monte de problemas. Tem uma vizinha como é que eu posso? A vizinha aqui, os insultos, o problema do passado. Como eu julgo isso? Eu paro de julgar? Eu sou menos crítica, sou mais bondosa no meu pensamento, na forma de ver? Eu transmuto isso, eu transformo isso? Ela está dizendo se tem problema do vizinho, tem problema não sei o que. Ao me tornar um observador desapegado, eu deixo esse estado de ser crítico. Na verdade, o que você está fazendo quando você entra nesse estado, você está suspendendo o julgamento. Você deixou de julgar, você está observando só. E é complicado se você tem um viés, você tem você é partidário do presidente, do ex-presidente Lula e que está vendo essa cena, é difícil separar-se, ou vice-versa, você está, que hoje em dia temos uma sociedade bem polarizada, né? Uns contra, uns a favor de tudo. Mas eu tenho que, ao me tornar um observador, temporariamente, eu estou suspendendo meu julgamento, mas não meu juízo, que é outra coisa. Estou olhando, né? Uma vez eu estava num debate, era vivo, alguma coisa tinha acontecido na política, muito bravo, e eu estava num painel na TV ao vivo, tinha uns 4, 5. E aí estava todo mundo da direita, da esquerda, uns a favor, outros contra. Eu não estou nem... Eu falei, olha gente, eu não sou da direita nem da esquerda. Minha preferência é ficar... né, eu estou do além, digamos. Eles ficaram meio confusos com essa resposta. Mas, na verdade, eu vejo as virtudes dos dois lados. Eu vejo as virtudes da vizinha. Eu vejo... Mas também não é que eu ignoro os defeitos. Eu vejo. Mas eles não estão, naquele momento, me afetando.
Porque eu estou optando para ser a mesinha limpa. Oi? Agora, quando é principalmente questão de família e emocional, como você pode sobrepor esse emocional? Que aí ela está dizendo como é que você pode sobrepor o emocional no ambiente familiar. É a mesma resposta. Na hora do auge de suas emoções, você não vai poder fazer isso. Mas você pode, no momento de mais tranquilidade, criar mais fortaleza. Tem uma expressão em inglês, make hay while the sun shines. Né? Você tem que juntar a palha enquanto o sol brilha. Porque você deixa a palha nos campos e chove, apodrece tudo. Então você tem que criar força. Naqueles momentos mais tranquilos. Alguém está importunando você às 5 horas, 6 horas da manhã? Provavelmente que não. A única pessoa que fica atrapalhando você naquela hora é você próprio. Então você tem um tempo. Você tem um tempo no trânsito. Você tem um tempo seu todos os dias. Use esse tempo. E aí, quando aparece uma cena mais emotiva, sua resposta vai ser um pouco melhor. E depois um pouco melhor, depois um pouco melhor, você gera outro padrão de resposta. Tudo bem? Última pergunta. Cofrinho? Ah, sim. Sim. Até o próximo cofre atingir o nível que é ideal para cada um. É um depósito no cofrinho. Ele está dizendo que nem um cofrinho você vai depositando e aí vai enchendo o cofrinho. É assim. Se você tem menos que a situação está exigindo para pagar, você não tem o cacife, entre aspas, você vai perder. Mas se você tem muito mais que o cacife exigido, você vai pagar tranquilo. Mas tem que começar a economizar no seu cofrinho. Então vamos fazer um grande sala. A gente sempre termina falando Om Shanti. Quer dizer, eu sou um ser de paz. A próxima vez, portanto, que vocês